Boa noite, queridos. Estamos aqui na nossa 7ª mensagem da carta aos Efésios. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 21. Vamos ler esse texto, Efésios 5, 21. Meu tema é ajustes caseiros. Lembrando de você dar o seu like, divulgar este canal, se inscrever no canal e estar atento às nossas agendas. Terça-feira estamos tratando sobre dons, quinta-feira, como hoje, Efésios, e domingo estamos trabalhando algumas mensagens para a edificação da igreja. Efésios 5, 21, ajustes caseiros, diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar? Senhor, fala conosco pela tua palavra, trabalha todas as esferas relacionais aqui apresentadas neste texto, derrama o teu poder, somente com o teu poder podemos corresponder à altura do que a tua palavra coloca como profecia e como modelo para todos nós. Abençoe a tua igreja, abençoe os lares, os ambientes domésticos, os ambientes de trabalho, os departamentos, as empresas, os comércios, em nome de Jesus, que possamos nos ajustar nesses vários níveis relacionais para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o apóstolo conduz a igreja neste capítulo falando do enchimento do Espírito Santo. Coloca o Espírito como fonte única de abastecimento espiritual, existencial e até relacional. Mostra os resultados da pessoa cheia do Espírito e
e pontua, conforme nós lemos aqui, um mandamento universal, para depois descer aos detalhes nas esferas relacionais. E o mandamento está no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo inicia com isso, dá o pontapé inicial para um clima doméstico. Se torna uma mensagem universal, um mandamento universal. É uma virtude de sujeição, de humildade, abnegação, de reciprocidade. Antes de falar da relação marido-mulher, vice-versa, pais, filhos, patrão-empregado, ele fala da sujeição que todos nós, como cristãos, temos como responsabilidade. O cristão deve ser submisso ao outro. Há uma bênção na submissão que poucos utilizam. O cristão não pode ser altivo, arrogante, soberbo. Nesta sujeição universal, como mandamento de reciprocidade, há uma diaconia, há um servilismo, há um interesse de você se deslocar em direção ao outro para saber o que o outro necessita, o que o outro precisa. Essa sujeição vem ser caráter de Cristo. Logo, se é caráter de Cristo, é roupagem para todos nós. Essa sujeição deve dominar o nosso coração. O caráter de Cristo em mansidão, em humildade, faz com que ele se desloque, todo cristão, com relação ao outro, aquele que está à sua frente necessitado, precisando de uma ajuda. Se ele tiver essa têmpera, se ele estiver imbuído com esta intenção, facilitará e muito todas as esferas relacionais, dentro de casa, criação de filhos e o ambiente secular do trabalho. Então é característica fundamental esse mandamento de reciprocidade para que façamos os ajustes caseiros. E quero pensar com os irmãos nestes ajustes, a partir dessa base, sujeição mútua, recíproca, como um mandamento universal para todos nós. E o primeiro ajuste que ele lança à luz é o resgate da submissão feminina. Se essa mulher, entendendo a sujeição universal, sujeitando uns aos outros, consequentemente será fácil ela se sujeitar ao marido. Verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas, submissas ao seu marido. Quando a mulher se desloca em sujeição ao marido, ela está suprindo a primeira necessidade do homem, que é respeito. Esta proposta de conversão, de convergência, de submissão que a mulher faz, isso é benéfico para ela, porque, em primeiro lugar, ela se sente completada, ligada a alguém. E se esse alguém é o marido, isso fortalece a sua feminilidade. Em segundo lugar, a mulher, na sua emoção, psicologia, ela depende de ligações afetivas. Mais um motivo para ela ser sujeita ao marido e estar ligada ao marido, ligada a alguém. Então ela se sente mulher nessa teia relacional a partir da conjugalidade. Começa então lá no matrimônio.
A mulher exercendo o seu ministério e ela trata o marido como ela gostaria de ser tratada. Isso está embutido na mulher. Então ela começa a semear a submissão, essa é a proposta, e consequentemente ela colherá a submissão, apesar que a exigência aqui, nós vamos ver, será outra para o marido, será amor, mas essa reciprocidade deste mandamento deve ser aplicada em todas as relações. Uma vez semeando sujeição, ela colherá também a submissão do marido em algumas áreas. O homem, se sentindo respeitado, ele semeará respeito para ela e ela retornará também com respeito. Então, esses movimentos são retroalimentares, é fundamental no casamento. Esse texto trabalha essa intimidade do casal e resgata feminilidade. Então, na submissão, você cria espaço para diálogo, para as negociações, para a honra, para o complemento. Conforme eu falei, há uma bênção embutida aqui. Não é humilhação a submissão. Entenda isso, minha irmã. É uma boa semente, é uma excelente semeadura. A mulher que faz isso, ela está muito mais para aquela que edifica a casa. Ela está se assemelhando ao exemplo de Sara, 1 Pedro capítulo 3, verso 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Minha tese aqui nesse verso é: a mulher insubmissa, ela cai numa perturbação de alma. E Deus quer livrar esta mulher, esta esposa, de tal ou de tais perturbações. E a observação que eu faço é no verso 22, 24 e 33, do advérbio de comparação. Esse capítulo, falando destes ajustes domésticos, geram várias comparações de Cristo com a igreja e do marido com a esposa. E está lá no verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aqui está o laboratório doméstico. Esta mulher sendo sujeita a Cristo, automaticamente ela será sujeita ao marido. Esse é o exercício. Esse é o teste, a aprovação nesse laboratório chamado lar. Verso 24, lá no final, mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu estou recalcando esses versos para mostrar a comparação. São 7 comos, advérbio de comparação que Paulo usa neste texto. E para finalizar o verso 33, no final, a mulher reverencie o marido. Então faça a tua parte, minha irmã, semeie a boa semente, dissemine esse bom testemunho e Deus se incumbirá de torná-la abençoada, inocente, de mantê-la debaixo das promessas do Senhor. O resgate, na minha tese, da feminilidade é, em primeiro lugar, você exercer a tua missão de submissa, conforme o texto, por mais arcaico, por mais tacanho, por mais inferior que seja nos nossos dias, não é palatável esta palavra para as mulheres de hoje, de acordo com as feministas, mas é o que dá certo, é o manual de vida para o casamento, é o perfil da mulher sábia que edifica. Faça isso, Deus te abençoará, Deus te coroará de bênçãos da parte dele, teu lar será exaltado da parte do Senhor, glorificado em Deus, e as ameaças de divórcio, de litígio, de brigas, de conflitos serão eliminadas.
Então não dê bola para a torcida das feministas, que muitas delas, por serem rebeldes, arrebentaram seus lares e ficam transferindo inveja para os lares daquelas que continuam no padrão bíblico. Vigie com isso. Isso é ajuste doméstico que nós fazemos nesta noite de forma reflexiva. Aí está. Agora, com relação aos homens, para suprirem a primeira necessidade da mulher, que é amor. Se a primeira do homem é respeito, a primeira necessidade da mulher é ser amada. E aí fica o recado para os homens. Homens, maridos, amem as vossas mulheres. Verso 25. Está a responsabilidade sobre os ombros masculinos, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Novamente a comparação. Colossenses, nesse aspecto, é semelhante a Efésios. Paulo fala a mesma coisa. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então a função do cristianismo não é desenvolver virtudes heróicas do indivíduo, mas remover o egocentrismo e estabelecer o amor. O cristianismo dentro do lar tem que ser exercitado no seu núcleo mais estreito, exatamente nessa conjugalidade, nesse relacionamento, dentro do casamento. O homem deve amar. Amor é compromisso volitivo. O homem decide amar. É uma ação ativa, muito dinâmica. Não pode ser mera emoção passiva. O amor é disposição e deslocamento para o outro. A pessoa dá o que ela tem de melhor e oferece o que a outra precisa. E ela faz isso sem economia de si. Percebo que homens ficam se restringindo, tendo para dar, podendo exercer o deslocamento, servir a esposa. Eles ficam numa economia, numa restrição. Eles ficam se atrofiando, não se entregando na relação. Na composição masculina, o homem precisa se entregar. O homem se refaz na entrega. A identidade masculina é recalcada quando há esse movimento de entrega. Então, amar é você desejar o bem da outra pessoa, é você levar o fardo dela. Mulheres estão infartando, mulheres estão envelhecendo, mulheres estão cansadas, mulheres estão se tornando enfermas porque o fardo se torna pesado demais. O marido não ajuda. Então quem ama ajuda a carregar, carrega mesmo que seja penoso e faz de forma voluntária, mesmo também que desgaste. Então, neste ponto, neste quesito, quando o homem dá de si e dá do seu, o amor se torna incondicional. Ele passa a responder, inclusive o mal com o bem, e se desloca tentando aperfeiçoar o relacionamento conjugal. E nesse deslocar, quando a mulher sente esse amor incondicional, sacrificial por parte do homem, porque ele está sendo comparado a Cristo e a esposa à igreja. Cristo se entregou pela igreja, Cristo morreu pela igreja, o homem faz este movimento também, cria o sagrado dentro de casa e, como Cristo melhorou a igreja, o homem melhora a sua esposa. Cura a sua esposa, alivia o fardo da sua esposa, conforme falei, santifica a sua esposa. Se não, vejam os irmãos no verso 26 e 27. O que Cristo fez com a igreja, o marido tem que fazer com a esposa dentro
do lar, da casa, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. É o exercício sacerdotal para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a ideia aqui é a seguinte: a esposa tem que se alegrar. A esposa deve viver em estado de graça. A esposa precisa se santificar. A esposa, ela torna o seu semblante rejuvenescido, sem ruga, diz aqui o texto. Ela vai sendo comparada a algo semelhante a Cristo. A igreja de Cristo, ela vai se tornando irrepreensível, ela vai melhorando nesta caminhada, ao passo que ela passa a ser recepcionadora do amor do seu marido. Então é um grande desafio para o homem. Eu vejo que algumas mulheres pensam que o peso maior está nos ombros delas, mas engano. Do ponto de vista bíblico, o peso maior, a ação primeira, a força motriz é do homem com relação à mulher, conforme estamos vendo aqui. Grande é o nosso desafio em melhorarmos as nossas esposas. Caso contrário, isto não praticado, não realizado, vamos para Pedro, capítulo 3, verso 7, a parte final. Vou pegar o que nos interessa. O não cumprimento do sacerdócio masculino faz com que as orações dos homens sejam interrompidas. A espiritualidade fica debaixo de disciplina. Há um tratamento de Deus aqui, parece que é isso que Pedro está falando. Então, homens, nos ajustes caseiros desta carta, temos que melhorar nossas esposas. Para os casados, obviamente. E para tanto você precisa se amar. Você só amará a tua esposa, verso 28, se você se amar. Você só proverá para ela se você prover para si. Antes a alimenta e sustenta, verso 29. Você tem que estar integrado com você para você poder estar integrado com ela, ser uma só carne com ela. E os teus valores fidedignos e alinhados com a palavra de Deus, ou seja, fidelidade, integridade e caráter, para gerar a fidelidade na conjugalidade, verso 33. Ame a sua própria esposa. Então, para nós casados, o amor no ambiente doméstico ou fora dele tem endereço, tem cumplicidade, tem conectividade, tem objeto, tem oxigênio, tem ventilação, tem honra, tem bem-estar. Amar é isso. É gerar paz, tranquilidade, é frutificar, é dar prazer, é ser agradável, é abençoar, é dignificar, é ser solidário, é igualar, é honrar. Amar é isso. E aí, concluindo aqui esse ajuste, para que o homem supra a primeira necessidade da mulher, que é o amor, as diferenças não se transformarão em conflitos. Os limites serão respeitados e redirecionados para não ferir o outro. Os erros serão administrados sem cobranças perfeccionistas e administrados também pelo perdão de Deus e de si próprio. A sexualidade não será reduzida a sexo somente com o teor erotizante. A identidade não será substituída pelo utilitarismo. O outro, a outra, não se transformará em objeto e o sujeito, no caso ela, não será inferiorizado em momento algum. Pense nisso.
Terceiro ajuste, caseiro. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Agora estamos já no capítulo 6. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longas vidas sobre a terra. Então, primeiro lugar aqui nesse ponto dos filhos, no caso os solteiros, obedeçam. O lar também é um laboratório para vocês. É um laboratório de treino para vocês ouvirem a voz de Deus. Voz essa personificada, prefigurada nos pais. Quando contraírem matrimônio, estarão livres. E por conta do treino, na infância, na juventude, na adolescência, a obedecer os pais, a ouvir os pais, ficará mais fácil na idade adulta, quando casados, a ouvirem também a voz de Deus. Esse é o exercício. E agora, casados, cabe então somente a honra. Honrem aos pais depois de casados. Quero deixar aqui um recadinho para aquele cônjuge, para aquele homem, para aquela mulher, para aquele marido, para aquela esposa que boicota o sogro, a sogra, que boicota os pais. Pare com isso. Isso é carnalidade. Eu percebo que há uma desigualdade. Alguém briga lá no meio e aí os boicotes, as carnalidades, os julgamentos, as críticas, os conflitos se iniciam. E isso é uma festa na mão de Satanás e dos demônios. E aí aquele joguete, eu não vou deixar os meus filhos irem, ninguém vai ver meus filhos mais, então eu deixo o meu recadinho para você que está ouvindo aí, que está com essa triangulação, com esse jogo de poderes, com essa queda de braço, boicotando o teu marido ou boicotando a tua esposa a não verem os avós de um lado ou de outro, ou a você não honrar o teu marido, a tua esposa, indo juntamente com ele na visita aos pais ou ao sogro e à sogra. Cuidado com isso. Você entendeu o que eu estou falando? Quem tem esse tipo de conflito sabe que há uma ação opressora por detrás disso e isto não é edificante, não é louvável, não é obra da parte de Deus. Você sabe disso. Então, e os filhos estão de olho. Você está construindo modelos. Então, volto a dizer, quebre isso, vigie com isso, não permita isso e tenha a boa postura de ser um bom filho, uma boa filha, uma boa nora e um bom genro, para a glória e honra do Senhor. Então considerem, filhos, quer no estágio de solteiro ou já de casados, que os pais amam, que é gente que quer bem, que conspira o que é certo, conspira o melhor. Eles têm o seu peso, têm a sua autoridade. Claro que com exceções, tem muito pai e mãe na idade avançada que são tolos, que são carnais, que continuam semeando contenda entre filhos. Eu sei disso. Mas faça a tua parte, mesmo que eles não tenham deixado um bom legado, um bom berço, uma boa educação, transferência, uma boa herança, mesmo assim, honre o teu pai, honre a tua mãe. Vá lá visitar e visite enquanto estão vivos. Conforme aquela música secular, eu quero flores em vida, porque eles partirão para a glória. Não espere morrer para chorar. A gente vê cada cena dramática de certos filhos em cima de caixões de pai e de mãe. Ou seja, não fizeram a vida inteira. Quando eles partem para a eternidade, aí ficam encenando
verdadeiros artistas em velórios. Semeie na vida do teu pai e da tua mãe enquanto eles estiverem vivos. Depois eles voltam para o pó. Então, não espere morrer para chorar. Faça a visita agora. Não espere morrer para valorizar. Valorize agora. Honre agora. Não espere morrer para falar palavras de amor, para elogiar, para reconhecer. Defunto não ouve. E você sabe que reencarnação não existe. Então não adianta depois tentar falar com os teus pais, uma vez que eles não estarão mais aqui. Essa é a palavra, o conselho. Presentei. Nem que for um presente midiático, um elogio aí, um videozinho, mas se lembrem deles, isso é uma bênção. Há uma bênção nisso, inclusive é só você pegar Provérbios. Vamos lá, 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes o ensinamento da tua mãe. Está lá. O verso que lemos aqui, verso 2 do capítulo 6 de Efésios, é o primeiro mandamento com promessa. Você quer ter sucesso na vida, filho, mesmo depois de casado, honre o teu pai. Há um sucesso nisso. Porque diz aqui o verso 3, para que te vá bem, para que você seja próspero, para que as coisas aconteçam na tua vida. Eu lembro, na minha adolescência, alguns rebeldezinhos lá da rua em que eu morava partirem para a eternidade prematuramente. Mocinhos de 16, 17 anos, 18, um outro lá conhecido meu também, com 19 anos, a turma morria cedo. Porque se envolvia com drogas, porque se envolvia com gente errada, porque não ouvia a instrução do pai, porque deixou de lado o ensinamento da mãe. Como isso é verdadeiro, filho? Como isso é eficaz? Eu vi também no ambiente mais próximo, da parentela extensiva que tenho, de filhos rebeldes, só quebraram a cara. Só experimentaram situações de fracasso. Só viveram como a moinha que o vento espalha, conforme o Salmo 1. É a má semeadura. Se tem um negócio que Deus honra, é princípio de autoridade. E a começar pelo lar, pelo núcleo, pela família. E a outra pergunta, depois dessa, se você quer ir bem na vida, é se você quer viver bastante. Conforme eu falei, eu contemplei os colegas da rua, do bairro, periferia, gente simples, partindo cedo. É o que está falando o verso 3 ainda, e sejas de longas vidas sobre a terra. Quer viver bastante? Quer fazer o aniversário de 100 anos? Obedeça o pai e a mãe. Honre o pai e a mãe. Volto a dizer, mesmo que eles não tenham sido tão exemplares assim, faça a tua parte e fique debaixo da promessa de Deus, Deus te honrará. Quarto ajuste, caseiro, pais, agora os pais. Verso 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, pai, não provoque a ira ao teu filho. Não excite o teu filho, tornando-o irado. Não provoque, não seja pirracento. Como é que é isso, pastor? Quando você promete, não cumpre. O filho vai ficando irado. Você já perde a autoridade, a autenticidade. O discurso, ele sabe, o filho começa a observar. É desprovido de realidade, de vida. Quando você cobra, mas você não faz. Se tem alguém depois de Deus que fica de olho em você, pode ter certeza que é o filho. A gente não está percebendo,
mas eles estão filmando a gente, crescendo, observando, eles precisam de modelos. Você é o modelo. E está falando aqui para não ser um modelo errado. Quando você coloca tudo e todos como mais importante na vida deles, eles percebem isso também. Como eles ficam irritados. Que mais? Quando um dos cônjuges empurra, desova para o outro a criação. Geralmente os homens jogam a criação para a mão das mulheres. Fala, cria você aí, eu vou ganhar a vida. Então o filho também fica um pouquinho irritado com isso. Brigas de marido e mulher na frente dos filhos. Isso aqui é um show de horror. Os filhos vão ficando irritados, enrugados, inseguros. A psicologia fala que os filhos pensam que os pais estão brigando por conta deles. Até uma certa idade eles ficam achando que eles são o pivô da separação, da briga, do divórcio. E muitas vezes não tem nada a ver. Mas a briga, a discussão, e tem pai e tem mãe que é usado pelo Satanás. Em vez de esperar o momento certo, chegar em casa, ir para o quarto, discutir em silêncio, não. Aonde tiver, faz o barraco. Né? Na casa do sogro e da sogra, aonde tiver, no meio da rua, até mesmo na igreja. Se tiver que brigar na igreja, expor o outro na igreja, na frente de todo mundo, na frente dos filhos, o homem e a mulher, ele parte para a briga. Ele quer ter razão, ela quer ter razão, então não há, às vezes, o mínimo de respeito. Imagina como é que fica o teu filho, morrendo de vergonha. Esse filho, essa filha, olha e fala, meu Deus, eu não conheço. Estou falando de gente que gosta de brigar, que não tem um freio, que não sabe se comportar. Já vi isso também, então o filho fica irado. Quando o pai também, em um outro ponto, não respeita a individualidade, o gosto, as diferenças entre os irmãos. Tem hora que não dá, tem hora que todo mundo vai ter que comer bife de frango lá e pronto, acabou, é o que tem. Mas podendo, por que não fazer o outro bifinho? Por que não dar a maçã em lugar da pera? Se tem pera e tem maçã, substitui a fruta que ele gosta, é banana, faz lá o gosto. Ele não gosta de azul, ele gosta de verde. Põe o verde no menino, na menina, não tem problema, o amarelo, enfim. Então começa a respeitar a individualidade do filho. Contrário senso, ele vai ficando irritado. Quando os pais não oram pelos filhos, aí chega na igreja, esse pai, essa mãe tem um cargo de liderança, chega na igreja, esse filho, esse pai, ora por todo mundo e dá atenção para todo mundo, mas não dá para o filho e para a filha. Quando não há conversa, o mínimo de diálogo, não há interesse pelas coisas, pelas notas que tira, pelo que o filho faz ou deixa de fazer, até na disciplina. Tem filho que é arteiro para chamar a atenção do pai e da mãe. Tem filho que arrisca apanhar e apanhar muito para poder se sentir amado. Porque é só assim que o pai lhe dá atenção, é só assim que o pai se aproxima. Porque é um pai alienado. Quando o pai não passa a ouvir a opinião, quando não presenteia, quando não percebe a linguagem de amor deste filho, quando esse pai não abraça, não toca, não elogia, não reconhece, não gera o mérito, o filho vai ficando irritado. A lista é grande, meu irmão. Segundo os estudiosos, a criança tem a necessidade de significado, ela precisa de identidade, e você que vai passar. E aqui vai minha crítica. Tem pai que chega aqui, desova os filhos na igreja e fala, pastor, marca a vida dele com espiritualidade. 1 hora por semana eu não consigo fazer nada aqui. Nem as professoras, as tias da escola dominical.
É você aí, meu irmão, assumindo o sacerdócio do seu lar juntamente com a tua esposa, que vai gerar uma identidade no teu filho. Eles precisam, em segundo lugar, de segurança. Isso é conferido pela qualidade de tempo. Claro, não é para o pai ficar o dia inteiro em casa e não trabalhar e se tornar um fracassado na área financeira, não. Mas minimamente algumas horas, e os estudos falam exatamente isso, que seja meia horinha, mas com intensidade, só para ele. Terceiro lugar, os filhos precisam de toque, de aceitação, de abraço, de beijos. Nesse isolamento social todo, a gente se distanciou, mas nós não podemos perder isso. Quarto lugar, o filho precisa se sentir amado, de relacionamento de pai e de mãe. Porque senão o tiro sai pela culatra depois na disciplina. Ele vai se tornar hostil na disciplina. A disciplina não vai ter efeito. Quinto lugar, o filho precisa de elogio, se sentir valorizado. Não economize nisso, o elogio é biodegradável. O elogio de hoje não serve para amanhã. Amanhã você tem que elogiar de novo, em outro aspecto. Sexto lugar, o filho precisa de disciplina. Disciplina. Os psicólogos liberais e libertinos que me desculpem, mas a Bíblia fala da varinha. Uma palmadinha no bumbum, um amortecedor, né? Cheio de carne ali, de vez em quando, se o filho pular a cerca, é o famoso tratamento do pastor com a ovelha que se distancia. O pastor vai lá e quebra a perna da ovelha. Assim faz Deus conosco. Então, se não aprendeu ganhando, essa é a máxima. A disciplina é para que ele aprenda perdendo. Ele perde alguma coisa, algum privilégio. E em sétimo lugar, o filho precisa de Deus. É você que confere Deus. Está aqui, faça os ajustes. Pais, observem isso. Coloquem limites, apliquem as regras, seja modelo, demonstre afeição, gere sentimento de pertencimento, deleite-se na singularidade de cada filho, dê espaço para a autonomia deles, regras comuns para todos, mas regras singulares. Afirme o valor pessoal de cada um deles, cultive sentimento de competência, você pode sim, seja um profeta, lance eles para o futuro, discipline quando necessário. Quinto ajuste, agora não é tão doméstico, porque é a relação patrão-empregado e vice-versa. Então está aqui, empregado-patrão, verso 5 de Efésios 6. Vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne. Aí vai. Então está falando aqui, trabalhador, não seja rebelde no trabalho, no ambiente secular, na empresa, no comércio que você vive, trabalha, ganha o teu pão. Diz aqui verso 5, servos, trabalhadores, obedecei a vossos senhores segundo a carne. O que tem de crente rebelde dando mau testemunho no ambiente de trabalho não está escrito no gibi. Trabalhem direito, diz aqui o verso 5 ainda. Olha, a Bíblia ensina até os funcionários cristãos a trabalharem com temor e tremor, respeitando, entendendo a hierarquia, a autoridade. Tem gente que sai peitando o patrão. E você sabe que no nosso solo, os juros, os impostos, a política para o empresário, para o comerciante, hoje são difíceis, não é fácil. Não estou aqui para fazer política, nem falar disso, nem defender um lado ou outro, mas a gente percebe aí que o nosso César arranca a nossa pele. Esse empresário, esse patrão, esse empreendedor, esse comerciante, ele está, sim, tem o lucro, claro, mas muitos estão ali trocando 6 por meia dúzia. Colabore, meu irmão cristão, você que é funcionário, não piore a situação, seja um intercessor. Eu lembro as empresas que passei, a gente fazia discipulado no almoço, chegava 15 minutos mais cedo para orar com o departamento, falava de Jesus para as pessoas.
imprimia versos bíblicos e distribuía na hora do almoço para não atrapalhar. Era chamado para resolver questões, até questões de conflito entre as pessoas. Qual era a opinião segundo Deus? Olha só aonde Deus colocava a gente por conta do temor e tremor a Ele. Trabalhe como ao Senhor, diz o texto, na sinceridade de vosso coração, como, comparativo aqui, como a Cristo. Ou seja, em última análise, o teu patrão é Jesus. Em última análise, o teu patrão é Cristo Jesus, é Deus. Então, sacralize o ambiente secular, faça o sagrado, estenda o reino dos céus para dentro da repartição, do laboratório, do departamento, estenda o reino dos céus, lá você é embaixador do reino. E de quebra você trabalha e leva o teu salário no final do mês. Essa é a ideia. Você não tem ali só ocupação, você tem uma vocação espiritual ali dentro como embaixador do reino para representar Cristo. Mas faça direito. Conforme lemos aqui, verso 6 agora, não servindo para agradar a homens, mas como servos de Cristo, dê testemunho lá dentro. Tem gente que não para em emprego, fica pulando de emprego em emprego, não fixa, não firma, por causa do mau testemunho. Então tenha Deus como patrão, mas obedeça o patrão da terra. Verso 7, servindo de boa vontade ao patrão da terra, como, outra comparação, verso 7, como ao Senhor e não a homens. Aí Deus olha lá e fala, mas que meia boca de funcionário esse homem, essa mulher é. Por quê? Verso 8, porque Deus é quem te recompensará. Olha aí verso 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Em última análise, trabalhou errado, pode ser mandado embora, e nessa crise será, e faltará revelação aqui, para você entender que em última análise, quem te recompensa é o Senhor. Agora eu tenho visto, inclusive na nossa igreja, um ou outro aí, a empresa vai, passa o corte, o facão, e a pessoa continua. Por quê? Porque é bom funcionário. Porque é gente de confiança, porque é gente honesta, que se aplica, que se dedica, que faz com zelo, com habilidade, que não fica enrolando, que investe ali com seriedade, que não trama nos bastidores, que obedece os superiores, participativo, criativo, íntegro, dá testemunho, pessoa confiável, harmoniza os relacionamentos, administra o tempo, equilibra ali as coisas, tem soluções, arregaça a manga, não idolatra inclusive o trabalho, tá aí Deus mantendo e sustentando inclusive nos cortes dessa crise toda. E o último ajuste, já estou encerrando, o último ajuste é a relação patrão-empregado agora. Agora a coisa inverte. E vós, senhores, verso 9, vós, senhores, vós, empregadores, trabalho é divino, desde o Gênesis 1:28, sujeitai e dominai. Depois da queda o trabalho continua, Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Continue sujeitando e administrando a terra. Provérbios 14:23, todo trabalho há proveito. Então, tá aí. Tem um quê de sagrado, isso vem na formação do homem, lá no Gênesis. Então o recado e os ajustes agora para os patrões é esse: administre, gerencie com respeito este funcionário. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. O funcionário te respeitou, respeite também patrão, empregador, chefe, líder. Não use de autoritarismo opressor, verso 9, deixando as ameaças. Tem gente que vai ameaçando, vai oprimindo, vai profetizando o mal.
Você tem posição de autoridade, tem que tomar cuidado com isso. Não precisa oprimir. Mantenha a ética. Diz aqui ainda o verso 9, o Senhor deles e vosso está nos céus. Então, não secularize também o mercado, sacralize o mercado. Ou seja, o ambiente de trabalho aí não é um mero braço teu. É que Deus proporcionou, Deus abençoou, Deus fez você chegar nesse nível, nessa cadeira, nessa posição, nesse comércio, nessa empresa. Então, tudo está debaixo dos céus. Esse texto de Paulo foca muito a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. E meu último alerta aqui para os patrões, com relação aos empregados, são ajustes. É a lei da semeadura. Olha lá, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Deus está nos céus. E se Deus é com o funcionário, é contigo também e não faz acepção de pessoas. Então, está embutido aqui nas entrelinhas a lei da semeadura. Está dito aí o recado, essa é a lógica da bênção de Deus. Ajustes nas esferas conjugais, criação de filhos, com respeito aos pais, ambiente de trabalho, nos dois sentidos, patrão e empregado. Observe aquilo que você se encaixou, em que Deus falou com você, e faça os ajustes necessários. E que Deus te abençoe. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Obrigado porque o teu Espírito sempre fala conosco. E em alguma coisa nós podemos aproveitar este texto, esta palavra, esta voz da tua parte. Obrigado pela direção, pelo trilho. Obrigado pelos ajustes. Obrigado pelos alertas. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que fala novamente. O salmista falou Deus uma vez, 2 vezes ouvi. O Senhor é contundente, o Senhor é reverberador, o Senhor é impactante, o Senhor recalca a tua voz para a gente não errar, para a gente não falhar. Os teus recados são divinos, são conselhos maravilhosos, são valores eternos, são princípios, Deus, mensuráveis. Dá para praticar, Senhor, com certeza. Nos ajude, nos liberte. Cada um na sua posição, na sua esfera. Deus, passe um pente fino em todos nós. Vem nos lapidar, acrescentar as faltas e tirar os excessos. Deus, sê conosco, sê com a nossa igreja, sê com cada ouvinte. Ó Pai, nessa sequência de pregações e nesta noite, abençoe o teu povo, fale com todos nós. E que possamos obedecer e praticar para a glória e para a honra do teu nome. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.